Estimados amantes da história de Arari, faço este vídeo para comemorar os 100 anos de existência dessa obra. É o centenário dela agora em 2019. É uma obra ímpar, singular para Arari, porque ela narra a mais intensa, a mais belicosa disputa político-eleitoral que já aconteceu no Brasil e se deu em Arari. E que fatos me fazem crer nessa assertiva? Vários. O primeiro é a ampla judicialização das eleições de 1918. O segundo é a destruição da imprensa estabelecida atuante em Arari. Terceiro, juiz de direito em disponibilidade. Oficial militar e jornalista são surrados na rua em Arari. Ocorrem violações a domicílios. Ocorrem depredações e ocorrem agressões verbais. E a própria imprensa da capital dá ampla divulgação ao fato. Esse rol de acontecimentos é que nós vamos detalhar neste vídeo. Arari precisava renovar o seu executivo e o seu legislativo, ou seja, eleger o intendente e o subintendente, que é o prefeito e vice de hoje, e eleger a Câmara, os vereadores. E para isso, dois partidos concorrem. O partido liderado por Herculano Olímpio Ericeira e um outro partido situacionista liderado por Manuel Rodrigues Nunes. E quais eram as pessoas que estavam nesses dois grupos fazendo história? Relacionei aqui vários nomes e vou ler para vocês. No grupo de Herculano estava ele, Herculano Olímpio Ericeira, Benedito Raimundo Pereira, Balbino do Nascimento Fernandes, Felinto Gonçalves Coelho, João da Mata Fernandes, José Cantidiano Pereira, Lucílio Quitino Fernandes e seu irmão Tiago Fernandes, Demóstenes Macedo, Professor Cardoso e o filho dele Otton, Marcelino Chaves, José Leão Chaves. E havia o grupo de Manuel Nunes, que era ele, Manuel Rodrigues Nunes, Francisco Pimenta Bastos, Pedro de Alcântara Fernandes, Joaquim Domingues Chaves, Francisco da Costa Ribeiro, Raimundo Gonçalves Martins, e os outros Pimenta Bastos, Flaviano Alteredo, Raimundo Eduardo e Leandro Pimenta Bastos, Belisário Duarte Fernandes, Sérvulo Bogeia, Teodorico José Oliveira, João Câncio Ribeiro, José Telvino da Silva e outros. E quem é que vence essas eleições? Essas eleições são vencidas pelo grupo de Herculano Olímpio Ericeira. As eleições de 20 de novembro de 1918 são vencidas por Herculano. E eles tomam posse. Herculano toma posse como intendente, Benedito Raimundo como vice, e como vereadores nós temos Felinto Gonçalves Coelho, João da Mata Fernandes e José Cantidiano Pereira, entre outros. Mas o partido derrotado argue fraude às eleições. E quem argue essa fraude é o Francisco Pimenta Bastos, que faz uma representação para a Justiça Estadual. E obtém êxito. A Justiça Estadual reconhece que as eleições são fraudulentas e manda dar posse ao grupo de Manuel Nunes. E manda dar posse com o emprego da Força Pública e nomeia o tenente Justino Cunha para essa finalidade. Mas o grupo de Herculano recorre da decisão. Na verdade, nenhum recurso, ele impetra um habeas corpus na Justiça Federal, que é a justiça competente para lidar com essa questão. E, enquanto o grupo de Herculano adianta-se com essa ação, com esse recurso, o grupo de Manuel Nunes corre para tomar posse. Mas não consegue. Não consegue porque os livros, os arquivos, desaparecem. Os livros onde será anotada a posse somem. A grande meta, pois, agora é encontrar esses livros que sumiram. E para essa finalidade, o grupo de Manuel Nunes ganha um reforço de peso. Na madrugada do dia 12 de abril de 1919,
desembarca na rampa Herculano Parga, em Arari, 21 soldados embalados, armados. E nessa manhã, 10 deles começam a agir. E aí começam as primeiras arbitrariedades praticadas por esses policiais. A primeira vítima é o subintendente Benedito Raimundo Pereira, que mesmo mostrando que também é capitão da segunda linha do Exército, eles invadem a casa dele à procura dos livros. Revistam e não encontram esses livros. Então eles partem para o segundo ato, que é a invasão da casa do intendente, do Herculano, que, se não me engano, é no mesmo local onde funciona a farmácia São Paulo. Eles invadem a casa, percorrem-na toda, mas não encontram os livros. E Arari entra em pânico. Arari acorda com dezenas de policiais invadindo casa de prefeito e vice-prefeito. Ora, Arari, o coração arariense se resume àquela longa beira-rio com 2 ou 3 ruas paralelas. Então, Arari fica em extremo pânico com essas atitudes. Nesse intervalo, nesse íntere, circula em Arari o jornal A Ordem. E é distribuído para todo mundo, certamente para os policiais também. Então, a polícia pratica o outro ato, o outro gravíssimo ato, que é a destruição da imprensa. O fato é narrado assim pelo próprio autor do livro. À noite, quando pelas 9 horas mais ou menos o professor Cardoso ia agasalhar-se com a família, viu ao fechar uma das janelas da casa de sua residência grande grupo de populares na porta da cadeia e, receando qualquer atentado, recomendou a seu filho que fechasse com segurança todas as portas. Isto feito, volta novamente à mesma janela a fim de verificar o destino tomado pelo aludido grupo e nesse momento foi surpreendido pelo ataque de 2 indivíduos que pretenderam arrancá-lo para fora da casa. Conseguiu, entretanto, livrar-se das garras aduncas dos seus agressores, mas quando fechava o trinco da janela, a porta da rua e as dos interior eram arrombadas, e os soldados e paisanos, na atitude de verdadeiros canibais, lhe invadiram a casa, quebraram e esbandalharam tudo, inclusive a tipografia e o instrumental pertencente à banda de música dirigida por seu citado filho Otton, ao mesmo tempo que agrediam fisicamente a ele, o autor do livro, e demais pessoas da família. Os gritos de assaltantes, o estrondo das portas a cair, o ruído das cacetadas nos móveis, nas bancadas tipográficas, no prelo e nos instrumentos de música, produziam um concerto infernal ouvido em toda a vila. E após o estrago completo em tudo, até na louça do serviço da família, atiraram ao rio o prelo, tipos e uma boa parte dos instrumentos de música, roubaram alguns móveis, muitos livros de direito e até dinheiro das malas que foram criminosamente e descaradamente violadas. Diante dessas violências, os livros aparecem. Como resultado dessas violências, os livros aparecem. E o grupo de Manuel Nunes toma posse. No dia 17 de abril de 1919, Manuel Nunes assume a gestão da comuna. Porém, para desespero do partido situacionista, o jornal Pacotilha, de 7 de maio de 1919, anuncia que a Justiça Federal julgou procedente o pedido do habeas corpus. A íntegra da sentença é publicada no jornal Pacotilha, de 9 de maio. É por ela que nós sabemos alguns dos detalhes desse caso. Eu vou ler apenas 3 tópicos da sentença. A matéria intitulada O Caso do Arari. Vistos e examinados estes autos em que o Dr. Luiz Carvalho impetra uma ordem de habeas corpus em favor de Herculano, Olímpio Ericeira e outros, para que, livres de qualquer constrangimento, possam exercer até 1921 seus mandatos de intendente, subintendente e vereadores do município de Arari, estado do Maranhão. A competência desse juízo para conhecer do caso dos autos está firmada por muitos e vários arestos do Supremo Tribunal. Entre os documentos que acompanham a representação que tanto atuou no ânimo do corpo legislativo, está um protesto feito por Francisco Pimenta Basto, no qual muito se alega, mas nada se prova. E o dispositivo da sentença, a parte final,
é assim: à vista do exposto da jurisprudência afirmada pela instância superior e do mais dos autos, concedo a ordem impetrada, a fim de que possam os pacientes continuar livremente no exercício dos cargos para que foram eleitos, reconhecidos e empossados até findar o período do mandato, de que foram investidos, cessando a coação, constrangimento que sofrem nos termos do pedido inicial. Na forma da lei, recorro desta minha decisão para o Supremo Tribunal Federal. São Luís, 7 de maio de 1919, José Viana Vaz, juiz federal. Bom, o jogo virou. Quem agora tem uma decisão judicial federal a seu favor é o grupo de Herculano, que procura tomar posse e vai, com ela nas mãos, ele vai até em busca de tomar posse. Dirige-se para a intendência, mas se depara com um prédio fechado. E aí ele é dito que Manuel Nunes transferiu a prefeitura para a casa dele, para a residência. E eles vão lá, na residência. E chegam e encontram ainda muitos policiais lá. E também o subdelegado Francisco da Costa Ribeiro, personagem importante nesse desfecho. E Chico Ribeiro faz é mandar prender o oficial de justiça. Então o grupo passa um telegrama para o seu advogado, pedindo providências. Esse telegrama está na pacotilha de 15 de maio. E o advogado atua, certamente já no Supremo. Sabemos disso porque o pacotilha, o jornal de 9 de junho, traz o resultado dessa atuação. O jornal 9 de junho de 1919, epígrafe, caso do Arari. Caso com Z e Arari com Y, que na hora de fazer as buscas faz diferença, a busca no site da Biblioteca Nacional. O excelentíssimo senhor presidente do Estado, governador, recebeu do excelentíssimo ministro da Justiça o seguinte despacho. Rio, 3 de junho. Comunico-vos para os fins convenientes que, conforme solicitação do presidente do Supremo Tribunal Federal, tomo nesta data providência junto ao Ministério da Guerra para que seja posta à disposição do juiz federal nessa sessão a força federal necessária para garantir o cumprimento da ordem de habeas corpus concedida aos membros dos poderes municipais de Arari pelo mesmo juiz. Saudação, Urbano Santos, ministro da Justiça. E a resposta vem em seguida. O presidente do Estado, o governador, responde em linguagem de telegrama. Doutor Urbano Santos, ministro Justiça, Rio. Ciente comunicação, Vossa Excelência, de haver tomado providência junto ao Ministério Guerra, em ordem de ser posta à disposição, juiz federal daqui, força federal necessária para cumprir ordem habeas corpus concedida a membros do Poder Municipal Arari pelos mesmos juiz. Nenhum embaraço será posto cumprimento dessa sentença pelo governo, pois governo, quando solicitado, tem feito cumprir decisões junto à Justiça Estadual, bem como na Justiça Federal, respeitando sempre o princípio harmonia poderes constitucionais. Cordiais saudações, Raul Machado, presidente do Estado. Então, receoso de que a Força Federal agora venha para Arari e faça o que eles fizeram, eles entregam os livros e Herculano toma posse juntamente com seu grupo. O grupo toma posse da intendência. E começa a trabalhar regulamento, mas Arari não tem paz. E nós sabemos que a questão continua turbulenta pelo próprio Herculano. Herculano Eliceiro publica um telegrama para o governador. Ao doutor governador, isso já em 21 de junho de 1919. Ao doutor governador passamos este telegrama. O escrivão Etelvino Joaquim Nina e o ex-oficial de polícia Pedro de Alcântara Fernandes, acompanhado de capangas armados de conveniência com as autoridades policiais, têm promovido à noite manifestações hostis à minha pessoa e outro amigo, inclusive às nossas famílias, dando disparo de rifle com grande algazarra, proferindo palavrões. Os meus atos de intendente são desacatados. Pedimos a Vossa Excelência providências enérgicas para coibir tais abusos e desatinos. Saudações, Herculano Ericeira. É necessário que... Bom, mas
com essa reassunção dos cargos, era para Arari ficar pacífica. Mas isso não acontece. Um último ato, uma última tragédia ainda haveria de acontecer. E ela é assim narrada no próprio livro. No dia 31 de outubro do ano findo, aniversariou o coronel Lucílio Fernandes. Estimado chefe político, e diversos cavalheiros da vila de Vitória vieram ao Arari cumprimentá-lo. Entre este contou-se Dr. Demóstenes Macedo, ilustre, íntegro e estimado magistrado, presentemente em disponibilidade em virtude da supressão da sua comarca. E quando à tarde este cavalheiro, digno da máxima consideração sob todos os pontos de vista, passeava pela vila em companhia do citado coronel Lucílio, do seu irmão Tiago e outros, foi brutalmente agredido em plena rua pela camarilha da desordem, chefiada pelo asqueroso Chico Ribeiro. O fato se deu bem em frente à cadeia pública. Bom, essa questão, uma outra matéria de 23 de dezembro de 1919, intitulada Só Arari com Y, assinada por um arariense, ela confirma todos esses fatos que aconteceram em Arari. Ela confirma as violências praticadas, confirma que foi Francisco Ribeiro, o Pemba e o Raimundo Martins estavam presentes nessas violências. Confirma que os agredidos foram Demóstenes Macedo, Lucílio Quintino e professor Cardoso, e que houve a destruição do jornal, etc. Digo isso porque é importante ressaltar que nessa época já havia fake news política. Então é necessário que haja alguma confirmação de certos fatos, porque senão corremos o risco de cair na divulgação da fake news, né? O professor, uma outra matéria, ela dá alguns detalhes, uma matéria de 5 de novembro, ela dá alguns detalhes das agressões, né? De como se aconteceu isso. O doutor Demóstenes Macedo, ele veio de Vitória, ele era juiz de Vitória e veio para o aniversário de Lucílio. E se hospedou na casa de Lucílio, que eu imagino que era aqui abaixo da ponte do Nema. E à tarde ele foi visitar o Herculano, o intendente, que eu acho que é hoje onde é a Farmácia São Paulo. Na volta à tarde, Demóstenes Macedo, está junto com o Tiago, com o Lucílio, com o Valentim Menezes, ele encontra o grupo de Francisco da Costa Ribeiro, que é apoiador de Manuel Nunes. E o Francisco da Costa Ribeiro pede para falar em particular com o doutor Demóstenes. O doutor Demóstenes diz que não tem nada para falar em particular com você. Se você quiser falar comigo, depois vá lá na casa do Lucílio. Isso foi o suficiente para que Francisco Ribeiro começasse com seu grupo as agressões a Demóstenes, ao grupo todo. E Demóstenes sofreu uma pancada muito forte na munheca, Lucílio sofreu uma pancada muito forte na cabeça, né, que abriu o couro cabeludo, e Valentim Menezes, muitas outras pancadas desferidas por esse grupo, onde fazia parte desse grupo o filho de João Câncio, que era o juiz em exercício, e acredito que Pedro de Alcântara Fernandes é citado. Então, esse clima ficou muito pesado para Arari nesse tempo. Por isso que foi importante esses detalhes, a gente trazer esses detalhes dessa obra. E essa obra precisa se descobrir quem é o autor. É uma obra que foi publicada sem autoria desconhecida. Num primeiro momento, eu achava que o autor dessa obra era Demóstenes Macedo, porque somente um homem com largos conhecimentos jurídicos, domínio da gramática e um saber histórico seria capaz de produzir aquela obra. E o doutor Demóstenes Macedo, que estava em Arari, era formado em Direito pela Universidade de Recife. Ele foi secretário do Interior do governo Herculano Parga. Ele foi promotor, juiz, advogado e jornalista. Então, eu me impressionei com essa biografia e achei que era ele o autor. Mas uma pergunta surgiu. E o professor Cardoso, quem foi?
Então eu fui investigar e descobri 3 artigos do professor Cardoso, assinado Francisco M. Cardoso, e estudei esses artigos. E o que eu encontrei foi textos produzidos por um homem muito culto, de amplos conhecimentos jurídicos, largos conhecimentos históricos, jornalísticos, de domínio da gramática, que usava o latim, né? E que o estilo era o mesmo do livro. Faltava agora tão somente eu fazer a comparação, uma comparação desses textos, né? Para que eu soubesse da autoria. Então, eu comparei 3 adjetivos, separei aqui 3 adjetivos que o professor Francisco Manuel Cardoso se utiliza tanto nos artigos quanto no livro. Os adjetivos asqueroso, polichinelo e celebérrimo. Quando ele briga com Citaro, lá em Itapecuru, um político de Itapecuru, ele se refere a ele como um tipo asqueroso, esse polichinelo, esse celebérrimo Cisco Citaro. Quando ele escreve o livro, ele diz chefia do asqueroso, é o mesmo adjetivo. Polichinelo do mestre Joaca, é o mesmo adjetivo. Celebérrimo Justino Cunha, celebérrimo Manuel Nunes. E as expressões que ele usava. Lá, quando ele se refere ao juiz de Itapecuru, ele diz o ilustre e íntegro magistrado. No livro ele fala de Demóstenes Macedo como ilustre, íntegro e estimado magistrado. Quando ele se refere aos maus políticos de Itapecuru, ele fala em depauperadores dos dinheiros públicos. Lá no caso de Arari, é depauperadores dos cofres públicos, que está no livro. Jornal Progresso de Tempos Idos. Lá em Itapecuru ele editava o jornal Progresso e utilizou a expressão de tempos idos. Em Arari ele diz oficial, e no livro ele diz oficial de polícia em tempos idos. E há 2 expressões que demarcam muito ser ele o autor. Uma delas é dar largas a. No livro ele usa dando largas nos artigos, dando largas a. No livro ele usa descem largas a. E essa expressão, na curu da intendência, só ele utiliza. Se você utilizar, pesquisar no site www.bn.gov.br, acionar a biblioteca digital, hemeroteca digital, no local escolher Maranhão e digitar na curu da intendência, em todo o jornal desse período, Maranhão, vai aparecer só um registro, que é o artigo dele. Então só ele se utiliza dessa expressão. Então eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que ele é o autor desse livro. Francisco Manuel Cardoso é, sim, o autor de Arari, candidatura à intendência. E eu ia esquecendo aqui de mostrar o ambiente em que a luta se deu. É esta foto que está em O Jornal, que mostra Arari em 1916. 3 anos antes, era esse o ambiente. E aqui é a intendência. É aqui em frente dela que eles são agredidos. Aqui é a igreja e aqui é a intendência. É nesta rua que hoje é destruída que aconteceram esses fatos. Senhores, um grande livro tem uma grande história. E esse livro foi escrito há 100 anos. Há 100 anos ele foi escrito, imagino que entre outubro de 1919 e o ano de 1920, porque outubro é o último ato que acontece. Mas não se sabe a data exata que o autor termina o texto. O que se sabe é que esse livro fica 80 anos guardado. Ele fica inédito por 80 anos. De 1920 praticamente a 2001 o livro é guardado. E por onde ele andou? Eu imagino que com a morte do professor Cardoso, que foi assassinado a tiros em Itapecuru em 1921, o livro tenha sido deixado na coletoria de Arari.
e os coletores cuidaram desse livro. Até que em 1964, o coletor Raimundo Leite Lima entrega esse livro para João Batalha, que só o publica em 2001 como de autoria desconhecida. E nos faz, na verdade, esse grande favor de publicar essa obra em 2001 como de autoria desconhecida. E é preciso esclarecer o seguinte: essa autoria desconhecida se deu, provavelmente, por questão de autodefesa, porque o professor Cardoso ele foi agredido em Arari. Os seus instrumentos de trabalho foram destruídos. Então o homem que escreve esse livro é um homem ressentido, magoado. Por isso que ele esculhamba Arari quase toda. Arari quase toda é esculhambada nesse livro. Por quê? Certamente ele tinha seus motivos pessoais para ofender aquela gente que o surrou, que jogou fora seu jornal, jogou no rio seu jornal. E por essa razão eu acredito que ele não tenha assinado o livro e deixado assim anônimo, até que outros descobrissem quem o assinou. Por fim, nobres ararienses, eu concluo dizendo que esta Arari, candidatura à intendência 1919, é uma obra que deve ser estudada, que deve ser preservada por todos os amantes da história, pelos alunos, pelos professores, porque é uma obra singular, que deve sim ser preservada. Esses originais e essas obras devem ser preservadas para estudos. E que essa obra sirva de inspiração para todos nós, principalmente os historiadores ararienses, registrar os fatos que acontecem em Arari. E foi graças a essa iniciativa corajosa do professor Cardoso em escrever esse livro e dessas pessoas anônimas que o guardaram e do João Batalha que o trouxe à luz, que nós podemos saber dessa história belíssima que aconteceu em Arari. E que eu faço esse vídeo no intuito de ressaltar essa história para que muitos conheçam bem a nossa história. É isso aí. Forte abraço a todos. Hilton Mendonça, maio de 2019.